Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui de novo, eu, Michel Silva dos Santos, com o nosso programa Sete Lagoas em Foco. É isso mesmo, esse programa que é meu e é seu semanalmente, que dia? Todas as terças-feiras, 20 horas, tá legal? Lembrando, gente, no início de programa, sempre é importante te lembrar, baixa o aplicativo TV Sete Lagoas, seja lá no seu Play Store, seja aí no Google, coloca aí, TV Sete Lagoas, se inscreve no canal do YouTube também, TV Sete Lagoas. Muito obrigado, gente, você que tem assistido, mandado mensagens, sem palavras para agradecer. Hoje temos um programa mais do que especial. Por quê, Michel? Simples, porque hoje nós teremos a nossa primeira entrevistada, o nosso primeiro programa com entrevista. Nós vamos ter hoje a psicóloga e terapeuta Daniela Baveda. Ela vai estar dando aqui um show de entrevista, vai estar nos enriquecendo psicologicamente e com muito conhecimento. Vai ser uma entrevista que você vai gostar e curtir demais. Gente, eu quero dar um recado aqui em relação às redes sociais. Não se esqueça, hein? No último programa, nós temos o quadro Audiência Premiada, aquele kit churrasco maravilhoso. Vou pedir para a produção colocar aí aquela foto do kit churrasco, tá? Como que faz para você concorrer e receber na sua casa esse kit churrasco? Você tem que ser seguidor da nossa página no Facebook, Sete Lagoas em Foco, 7 numeral, tá? Vou pedir também para quando você que está aí curtindo, assistindo, gostando desse programa, que tem sido muito bacana, compartilhe aí com seus amigos, familiares, seus parentes, seus conhecidos, colegas de trabalho, envie aí para geral, gente, nos ajuda aí, tá legal? Seja do YouTube, seja da nossa página, principalmente da página, tá bom? Ajuda a gente aí, curte aí e vamos lá, Sete Lagoas em Foco. Hoje o programa, esse primeiro bloco aqui, será um programa de 2 blocos. Hoje esse primeiro bloco será um pouco reduzido, porque teremos a nossa entrevistada, tá bom? O que acontece, gente? Você já sabe que das redes sociais, me segue aí agora no Instagram também. O meu Instagram é Michel Silva dos Santos, _ 7L. De Sete Lagoas, né, gente? Tá bom? Talvez futuramente a gente faça aí um Instagram do programa, mas por enquanto é lá na página do Facebook, tá? Gente, o que acontece? Hoje, como eu disse, nós vamos ter uma psicóloga e terapeuta, certo? Então hoje nós vamos trazer o programa vai ser mais voltado para quê? Para coisas boas da mente, coisas do psicológico, coisas de dentro para fora, que a gente passa no dia a dia, certo? Já na entrevista você vai aprender muita coisa, vai ter algumas dicas, tá? Futuramente vamos ter aí muitas novidades em relação a essa área da saúde mental. E hoje o programa ele vai ser bem voltado em relação a isso. Vocês sabem, né, gente? Todo mundo sabe. Se a gente está bem por dentro e com os pensamentos positivos e coisas boas, tudo vai dar certo. Agora, quando a gente por dentro está ruim, muita coisa fica ruim, né? Eu quero aqui já de antemão vir agora com o nosso quadro, o Papo Sério. Ele sempre é no final do programa, mas hoje nós vamos antecipar tudo, porque no segundo bloco nós vamos deixar justamente e exclusivo para a entrevista. Qual que é o Papo Sério dessa semana? O Papo Sério ele é muito, muito sério mesmo. Eu quero falar sobre alguns políticos de Sete Lagoas. Mais precisamente, a nossa Câmara de Vereadores. Mas eu não vou falar mal de ninguém, eu não estou aqui para criticar. Alguns estão começando agora, alguns foram reeleitos. Então, assim, são representantes do povo. Se estão lá é porque tiveram voto e você às vezes votou em alguém que está lá, seu parente. Alguns estão lá, ou todos estão lá, melhor dizendo, porque foi a maioria votado em si, né, gente? O que acontece? Eu quero falar sobre os carros que eles usam. Eu entrei lá no site da Transparência, o portal da Transparência, da Câmara de Sete Lagoas, e esses 4 anos desses mandatos desses nossos nobres vereadores serão alugados os carros. Todo mundo sabe que a marca dos carros são Onix, mas não é só o aluguel do automóvel, né? Nós sabemos que tem combustível, alguns nobres vereadores ainda não dirigem os carros, tem motoristas. E entrando ali no site da Transparência, o que acontece? Eu me deparei com o valor que vai ser gasto até o final de 2024, que é onde termina essa legislatura deles, né? Olha o valor, gente. Reservado R$
637.678,99. Ô, gente, vamos aqui agora raciocinar e pensar direitinho. Você que é um trabalhador normal, sem ser um vereador de Sete Lagoas. Você ou tem o seu automóvel e gasta com o seu combustível e se quebra, você que tem que pagar a manutenção, por aí vai. Se você pega transporte público, por mais que a sua empresa te ajude ali com 6%, que eles ajudam, né? Você ainda tem esse desconto aí no seu contra-cheque, no seu olerite, no seu pagamento mensal. Se você às vezes vai a pé, se você às vezes vai com bicicleta, não importa. Mas o que importa é que você arca com aquilo. Por que que eles, além de ter um salário bem alto a nível de Brasil, né? Eles têm que ter carro, tem que ter gasolina, tem que ter até motorista. Não é meio que injusto isso? O que eu queria dizer para eles? E para você que está aqui nesse papo sério? Por que antes de serem pessoas aí desse meio e trabalhavam com o seu meio, por que não volta a fazer isso e renuncia a isso? Só que eu também quero falar para alguns, porque alguns vão falar assim, não, Michel, mas espera aí, não foram todos que aceitaram, beleza, bacana. Mas os que não aceitaram, eles só falam que não aceitam, colocam lá nas suas redes sociais para querer impressionar, essa que é a verdade, impressionar, querer dar uma de bom samaritano, já pensando na reeleição, tá? Aí ficam colocando em redes sociais. Como eu disse, eu não estou aqui para falar mal, não. Mas aqui, já que você devolveu, por que você não pega aquele valor e pede para que a prefeitura ou a Câmara, quem quer que seja, preste contas e faça com que esse valor que seria para o seu carro, seu combustível, seja para a população mesmo. Eu fiz aqui uma conta aqui, se todos os 17, tá? Pegassem esse valor aqui e comprassem a cesta básica, a mais simples que tem, dariam 20 mil cestas básicas. Aí sim vocês estariam mostrando, com o valor que vocês renunciam desse gasto com dinheiro público, vocês estariam mostrando que estão do lado do povo e que realmente ajuda o povo. Mas é doar de coração, não precisa filmar, não precisa pôr em rede social, tá bom? Então, até para aqueles que renunciaram, por que vocês não criam aí um projeto de lei que, em vez de só doar, vocês querem a prestação desse valor que seria gasto e que esse valor ele seja realmente revertido para o bem da população. Entendeu? Porque está meio contraditório isso daí também. Tá? Mostrem realmente que vocês estão do lado do povo. Então esse foi o papo sério. Como eu sempre digo, gente, nós estamos aqui realmente do lado do povo com as ideias e nós não estamos criticando, nós estamos ensinando que está errado e ainda mostrando uma solução e ainda dando uma boa ideia, tá? Tá legal? Já falei da audiência premiada, já falei das nossas redes sociais, falei do papo sério e agora eu quero ir para a história de vida aqui. Gente, como eu disse, hoje o programa ele vai ser muito voltado aí para o psicológico, vai ser voltado aí para de dentro para fora. Eu quero falar sobre o poder das palavras. Lá na China, um cara muito sábio, um agricultor sábio, inteligente, ele pegou 2 potes de vidro e da mesma lavoura ele tirou ali um arroz, o mesmo arroz, e colocou em um pote e no outro, nos 2 potes. Separou eles mais ou menos 2,5 metros e por 30 dias, ele vinha em um pote, preste atenção para você entender o poder das palavras. Ele vinha em um pote e só falava coisas boas, coisas positivas. Falava, você vai ser lindo, você vai produzir, você é o melhor arroz que eu já colhi e que eu plantei, você é maravilhoso, o seu sabor vai ser o melhor de todos. Da mesma forma, ele ia para aquele segundo pote e só falava coisas negativas. Você não presta, você é podre, você é feio, você vai morrer logo logo, você vai apodrecer. Gente, foi durante os 30 dias esse mesmo ritual, essa mesma atitude. O que aconteceu no prazo dos 30 dias? Aquele que ele só elogiava estava lá totalmente conservado, branquinho e puro. E aquele que ele só criticava estava podre e cheio de bichos. Por incrível que pareça, essa história é real. O que eu quero te dizer? As palavras, elas são muito determinantes na nossa vida. O que tem saído da sua boca? Você é uma pessoa negativa ou uma pessoa positiva? Você agradece? Você acredita que as coisas, mesmo que estejam ruins, vão melhorar? Ou você só critica, fala aquilo que não presta?
como você é até com seus próprios filhos. Você sabia que até às vezes você chamar seu filho de danada, você está condenando eles, você está falando coisa ruim? No original, a palavra danado significa condenado ao inferno. Você sabia? Então, corta alguns vocabulários da sua vida. Vou te falar por experiência própria. Quando eu saí de perto de algumas pessoas negativas e que só falavam que minha vida não ia dar certo, que tudo seria ruim, que só criticavam da hora que acordavam até a hora de dormir, até meu humor mudou, até sua saúde muda. Então, a partir de hoje, vigie no que você fala, fale coisas boas, as pessoas que estão ao seu redor, seja luz para elas. Como eu disse, hoje o programa vai ser bem psicológico, bem terapêutico, bem positivo. Então, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa que traz luz, paz e que as pessoas queiram te ouvir. Tá legal? Gente, então é isso. Vou chamar agora um intervalo. Vamos voltar agora, já já. Fica aí rapidinho com a nossa psicóloga e terapeuta Daniela Baveda. Você não perde por esperar, tá bom? Já estamos de volta. Absurdo. Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. A vida faz um pedido. Respeite a ordem pública. Respeite as normas da saúde pública mundial. Continue evitando aglomerações. Siga mantendo distâncias mínimas recomendadas. Permaneça dando especial atenção para os idosos e pessoas do grupo de risco. A vida pede um tempo, pede atenção, pede cuidados. Fique em casa, pois juntos vamos vencer muito mais rápido o coronavírus. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa Sete Lagoas em Foco e como eu já havia anunciado, voltamos agora com a nossa psicóloga e terapeuta Daniela Baveda. Ela está aqui, é uma honra, nosso primeiro programa com convidada, né? Como nós já dissemos que vamos ter vários convidados de vários segmentos e hoje, como o programa está aí voltado para a psicologia, como está voltado aí para o intelecto, para o dia a dia, qualidade de vida e bem-estar das pessoas, ela está aqui e nos honrando, aceitou o meu convite. Quero te agradecer, doutora, que a senhora seja muito bem-vinda. Eu sei, de antemão, que vai ser uma entrevista muito leve, agradável e rica em conhecimento, é o que eu sempre falo para os nossos seguidores e telespectadores. Seja muito bem-vinda. Vamos começar aqui nossa entrevista, doutora? Pode ficar sem a máscara? Pode, fica à vontade. Gente, lembrando que vocês estão vendo aqui o álcool, a máscara, nós estamos aqui seguindo todos os protocolos, tá certo? Ela veio sozinha e todos os entrevistados que vão vir vão estar 100% na sua condição de saúde, evitando qualquer contágio. Estamos aqui numa distância recomendável, viram que ela está de máscara e agora vamos começar a nossa entrevista. Doutora, eu vou te fazer aqui a primeira pergunta, que eu acho que ela é muito necessária nos dias de hoje. Hoje em dia, doutora, o pessoal está andando muito estressado, muito nervoso. A tecnologia, na minha opinião, as pessoas vivem mais hoje com o celular do que no dia a dia, no corpo a corpo, no olho. E ainda, que é o pior de tudo, essa pandemia. E o que isso tem causado, de fato, na vida das pessoas? Bem, eu queria agradecer primeiro, né, o convite, Michel, muito obrigada. Sempre que eu estou em algo que eu possa contribuir, né, para a saúde emocional, para a saúde mental das pessoas, que eu possa levar algumas considerações, eu fico muito satisfeita e muito feliz. Então, a pandemia, agora que depois de quase um ano aí, né, de isolamento, mas que eu não gosto dessa palavra, desde o início eu usava a palavra como recolhimento, né, porque foi um momento que todos nós tivemos que nos recolher e entender que na vida a gente não está só aqui para comer, beber e dormir, porque a gente está aqui para nos transformar e transformar também o mundo, né? E a pandemia ela veio positivando isso
e trazendo muitas mudanças internas. Só que com essas mudanças internas, muitos quadros de depressão têm aparecido e principalmente de transtornos de ansiedade, porque as pessoas tiveram que mudar seus hábitos, as pessoas tiveram que deixar de ter o afeto, né, pelas pessoas que têm algum vínculo por conta, né, do isolamento. Então tem trazido muitos problemas psíquicos, e agora, né, depois de quase um ano, é que isso tem repercutido mais no consultório. Porque no início, né, logo que teve isolamento, eu continuei fazendo os atendimentos, né, com os protocolos devidos, porque eu sou da área de saúde, então eu tinha essa permissão para continuar fazendo alguns atendimentos online, mas as pessoas estavam com medo, né, de continuar o processo de terapia, por conta inclusive da parte econômica, porque não sabiam como seria. Mas agora eu tenho trabalhado muito, graças a Deus, né, e realmente os adoecimentos estão acontecendo agora nesse momento. E os quadros mais clássicos que estão tendo, né, no momento que tem apresentado, é a questão de um quadro depressivo e muito transtorno de ansiedade. Porque as pessoas não dão conta de ficar mais recolhidas, né? Os processos de transformação já aconteceram, tanta coisa já aconteceu, e a gente está esperando sempre esse fim, mas esse fim que nunca chega. E eu acredito que, assim, teoricamente esse fim não vai chegar, porque eu acho que a partir de agora nós não seremos mais os mesmos. E eu acho que a partir de agora o mundo não vai ser mais o mesmo. Mesmo que a vacina chegue, né, como está chegando devagarzinho, mas nós somos outros. Nós passamos por um processo de transformação, e quando a gente passa por um processo de transformação, a gente não consegue mais voltar para o lugar que a gente estava antes. E o mundo é outro agora. O mundo é mundo antes Covid e mundo pós-Covid. É verdade. Então, pelo que eu entendo aqui, a senhora que é especialista, então, o principal fator que tem acontecido é crises de ansiedade, né? Muita crise de ansiedade. E a crise de ansiedade é quando ela atinge um ápice, vem a síndrome do pânico. E as pessoas que já passaram pela síndrome do pânico, né, e as que não passaram, mas já ouviram falar da síndrome, sabem o tanto que os sintomas são desagradáveis. Porque eu sempre falo com os meus pacientes o seguinte, quando a gente tem uma dor física, a gente vai lá, toma um remedinho para dor, né, e tá tudo certo. Só que a dor psíquica, a saúde emocional, a gente não tem como controlar. Então, quando vem uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico com os sintomas clássicos, que são sintomas muito difíceis para a gente administrar, a gente não tem controle daquilo. Quando vem também, né, um surto psicótico, uma loucura, a gente não tem controle. Então, a saúde emocional é extremamente importante. E a gente não consegue, não tem esse domínio. A gente vai tomar a medicação, o paciente toma a medicação, né, para retirar os sintomas, mas o processo terapêutico é extremamente importante, porque no processo terapêutico ele vai fazer as mudanças necessárias, entender qual foi a causa, né, daquela doença, o que causou, o que levou ele àquele processo, né, para ele poder não tomar remédio a vida toda. Esse final aí que a senhora falou é justamente a próxima pergunta. A senhora falou o processo, a importância do processo terapêutico. E a nossa próxima pergunta é justamente isso. Eu gostaria que a senhora explicasse. Terapia, de fato, ela é importante? Qual que é a importância de qualquer pessoa fazer uma terapia? Bem, hoje em dia, graças a Deus, tem mudado muito a percepção das pessoas com relação ao processo terapêutico, né? Porque antigamente as pessoas achavam que buscava psicólogo quem era doido, né? E graças a Deus, já tem 20 anos que eu atuo como psicóloga, e graças a Deus agora as pessoas estão com uma outra visão com relação ao processo. Porque processo de terapia não é só quando a gente está adoecido. Muitas pessoas vão para um processo de terapia para um autoconhecimento. Porque a gente só consegue mudar, nós só somos passíveis de alguma mudança se a gente se conhece. Então, o processo de terapia é isso, é um processo de autoconhecimento, aonde eu vou entender qual que é o meu padrão de funcionamento, né? Por que na vida a maioria das vezes eu faço do mesmo jeito, porque o padrão de funcionamento quer dizer isso, né? Basicamente isso, são as repetições,
né? Por que sempre, exemplo, tá, gente? Um exemplo que chega muito no consultório, eu falo com os meus clientes que mais ou menos 95% dos casos que chegam hoje são problemas de relacionamento afetivo, né? Então, assim, isso tem realmente adoecido muito as pessoas e as pessoas têm buscado a terapia muito por essa questão. Por dificuldades de relacionar, porque não consegue encontrar, às vezes, um parceiro, os relacionamentos tóxicos hoje em dia, né, que está muito em moda, não consegue encontrar um parceiro que não seja um relacionamento tóxico, ou às vezes termina um relacionamento e não consegue se desligar daquela pessoa, né? Então, o processo de terapia, aí as pessoas vão buscar terapia para entender por que elas repetem. Por que eu busco sempre os relacionamentos com o mesmo tipo de homem? Ou com o mesmo tipo de mulher? Ou por que na minha vida, sempre em alguma situação específica, eu ajo da mesma maneira? Aí as pessoas vão buscando um processo, elas vão se autoconhecer para poder fazer as mudanças possíveis. Se a gente não inicia um processo terapêutico, é difícil a gente conseguir alguma mudança sozinhos, né? Graças a Deus existem os psicólogos para poder nos auxiliar, e eu também, como terapeuta, também faço terapia, né, para poder trabalhar as minhas questões, porque o cliente vai até onde o terapeuta foi. Então, se o terapeuta não se terapeutizar, né, o cliente, muitas vezes eu não vou conseguir, vou me misturar com as histórias dos clientes e não consigo, né, proporcionar a ajuda que eles precisam. Entendi. Bacana esse seu colocamento. Então quer dizer que você não só prega, mas você vive o que você prega. Sim. E eu gostei dessa sua resposta em relação... Antigamente as pessoas pensavam o quê, gente? Se vai no psicólogo, é doido, tá com problema de cabeça. Isso é uma lenda, isso é um mito, né, doutor? Para quem não sabe, gente, ela falou que faz. Ela também não sabe, mas eu também faço. Ela também agora vai ser minha terapeuta. Então, o que acontece? Não é gente doida, não. É importante fazer uma terapia, né? Isso daí é você buscar um equilíbrio, né, doutora? E dentro desta questão, a partir de qual momento a senhora acha, assim, como profissional da área e exerce, a partir de qual momento se detecta ali a necessidade? A senhora falou de relacionamentos. Além de relacionamentos, que muitas pessoas também têm que saber. Você viu que sempre atrai pessoas ruins, tem frustrações aí afetivas, mas além disso, a partir de qual momento também é recomendável procurar aí uma ajuda psicológica? Olha, eu posso dizer que todo mundo precisaria, né? Não tem assim um momento específico, porque todos nós temos questões. Seja da infância, né? Seja do momento que estamos vivendo. Não tem uma indicação, geralmente as pessoas buscam quando elas estão sentindo algum sintoma, quando elas têm algum sintoma, né? Então, por exemplo, hoje chegou um paciente novo para mim com uma pessoa que tem um relacionamento afetivo ótimo, uma pessoa que tem um emprego ótimo, mas ele não está se sentindo completo, assim. Então, existe uma insatisfação, ele nem sabe nomear, na verdade, porque às vezes as pessoas buscam terapia, mas elas não sabem nomear o que realmente está doendo. É diferente, né? Eu vou no ortopedista porque o meu joelho está doendo, né? Quando a gente chega no psicólogo, a gente não sabe mencionar aonde especificamente está doendo, mas eu sei que algo precisa ser visto, né? Então eu indico, a minha indicação é a seguinte: quando surgir alguma pergunta, né, com relação, assim, alguma dúvida com relação, principalmente à sua vida, né? Eu tenho 46 anos, quando a gente chega na idade dos 40, a gente começa a pensar assim, poxa, que é a idade da renovação, a gente começa a pensar assim, e aí, como é que vai ser daqui para frente? Esse barco vai continuar, né, indo do jeito que está, mas ou eu quero mudar, né, a direção? Quando existe algum questionamento, você pode buscar um processo terapêutico. Então, não especificamente por conta de uma dor, mas muito para se conhecer e para tentar entender ali qual que é o sentido da minha vida, né? O que eu estou fazendo aqui? São questionamentos que a gente pode trabalhar em terapia também. Não existe, vamos dizer assim, uma profilaxia, né? Eu não vou para terapia para não adoecer futuramente, mas contribui muito, né? Porque a partir do momento que eu estou num processo terapêutico,
me autoconhecendo e fazendo as mudanças. Lá na frente, se acontecer algo, por eu já já estar num processo terapêutico, eu vou saber como lidar de uma maneira diferente, né? Às vezes não vai ter desespero, né, mediante a situação. As pessoas que já estavam em processo de terapia comigo, né, ou com outros terapeutas, agora passando pela pandemia, passaram de uma maneira diferente, né? Então as pessoas muito adoecidas foram as que chegaram agora, porque não estavam em terapia. Então quem estava em terapia já mantiveram seus processos, passaram de uma maneira diferente pela pandemia. Então, você está me entendendo? Não existe uma profilaxia, mas existe uma descoberta, né, dos seus potenciais. A terapia, ela é basicamente para poder a gente incluir recursos dentro da gente para saber como que a gente vai lidar lá na frente, né? Então, quando existe um questionamento, algum tipo de questionamento, algum tipo de desconforto na alma da pessoa, né? Quando ela começa a ter uma dúvida com relação, né, à vida ou enfim a qualquer outra questão, aí está na hora de procurar. Não tem uma idade específica, né? Assim, a gente pode, eu atendo, já tive pacientes de 3 anos de idade, né, e pessoas mais velhas, assim, né, na terceira idade. 3 anos? Já. Quando eu estava estudando, eu lembro que um dos meus professores, eles falaram o seguinte, eles falaram assim, a doença do século XXI vai ser psicológica. E a profissão do século XXI vai ser aqueles que trabalham com o psicológico das pessoas. Então, isso que a senhora está falando, então, é mais do que uma confirmação. Sim. Uma criança de 3 anos precisar, realmente é porque essa geração precisa mais do que nunca ter um equilíbrio e uma ajuda profissional, Sim. né, doutora? E aí eu vou te explicar, assim, por que dos 3 anos. Você quer finalizar a pergunta? Eu posso Não, falar? É isso mesmo. Eu sou terapeuta sistêmica, minha abordagem de trabalho, né, é a terapia sistêmica. Na terapia sistêmica, a gente não trabalha a criança ou o adolescente sozinho, a gente trabalha no contexto familiar. Então a criança de 3 anos, a criança de 5 anos ou até o adolescente, até a adolescência, todo sintoma que é visto na criança e no adolescente é um sintoma familiar. Então aquela criança de 3 anos vai para o consultório, ela está apresentando um sintoma, mas muitas vezes ela está denunciando uma dor do sistema. E é muito comum às vezes adoecer por conta do casal. Então assim, os pais têm algum tipo de conflito, né? O casamento às vezes não está bom e aquela criança vai estar carregando alguma dor e tendo um adoecimento por conta, né, de um casamento que não está bom. Esse é um exemplo, tá, gente? É claro que existem casos e casos. Mas então a criança de 3 anos vai para o consultório, mas não vai sozinha, ela vai com a família. Então a família é inserida no processo terapêutico. Eu sempre falo com os clientes assim, não adianta eu pegar o porquinho, lavar o porquinho, colocar laço de fita no porquinho e colocar o porquinho no mesmo chiqueiro. Então a criança, se ela fosse sozinha, a criança de 3 anos, ela vai trabalhar as questões dela, vai trabalhar as ansiedades, né, o que tiver que trabalhar, mas e depois vai voltar para a família. E a doença está lá, né? Existe uma doença familiar. Então a gente trabalha o sistema todo. Então essa criança de 3 anos, é claro que quando chegar lá na adolescência, né, na idade adulta, ela já vai ter resolvido algumas questões, né? Porque o processo existiu. Então, quando é criança e adolescente, eu não trabalho especificamente só com a criança ou adolescente. A família é importante. E quando a pessoa me liga para agendar um horário, eu já coloco isso para a família. Por quê? Porque às vezes os pais querem colocar o filho na terapia para o psicólogo resolver o problema do filho. Mas o problema às vezes está lá em casa. Né? Então não adianta só eu levar para o psicólogo se eu não modificar o meu sistema, se eu não olhar para o meu casamento, né, se eu não olhar para a minha relação com aquele filho, se eu não olhar para a minha relação com a vida, né, então a família é trabalhada muito quando o paciente é uma criança ou um adolescente. Isso é na minha abordagem, né? Existem terapias clássicas, né, que trabalham especificamente só a criança, mas a gente tem que fazer o que a gente acredita, né? Claro. E eu acredito nesse tipo de abordagem e tem dado muito certo. Então é o que eu indico também. Entendi. Nós vamos chegar até já, é uma das próximas perguntas, sem ser essa próxima, sobre a família. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando a gente procura o psicólogo, a terapeuta,
as pessoas elas gostam de falar, não gostam muito de ouvir. O bom do psicólogo é que ele ouve bastante, né? Então, assim, só dele ouvir já é uma ajuda. O ser humano gosta demais de falar, mas não gosta de ouvir. Essa é uma verdade. Quem está assistindo a gente sabe que eu estou falando a verdade. Eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de falar. E ouvir às vezes cansa, né? Sim. Mas o psicólogo já é totalmente o oposto. Então, só de ouvir já é uma ajuda, assim, rica e muito boa. E aí a pessoa te procura, só de você estar ouvindo. E depois daquela sessão, depois do tratamento, eu sei que não é uma sessão só, tal, é todo um processo, né? Mas ali, depois de o tempo de terapia que vocês determinam, aí o psicólogo, o terapeuta, a psicóloga, dá um norte do o que a pessoa pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor? Primeiro, assim, eu sou aquela psicóloga que eu escuto, mas eu falo bastante. Né? E às vezes intervenções duras, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu acolho muito, é o meu jeito de ser. Sou uma psicóloga que acolhe mais. Mas assim, dentro da abordagem, a gente não é, né? Exemplo, a psicanálise basicamente se escuta, né? Mas na abordagem que eu trabalho, eu falo bastante. Quando o cliente chega e fala, né? Por que melhora, né, com a questão de só falar? Porque quando eu estou falando, eu estou me escutando, né? Eu estou escutando o que eu estou dizendo. Então, a elaboração começa a partir daí. O psicólogo, quando você fala de norte, o psicólogo, assim, ele não dá conselho. Ele não é conselheiro, né? Ele só... é como se eu fosse uma lanterna para o cliente, eu ilumino o caminho, né, e mostro para o cliente, se você for por aquele caminho, você vai encontrar isso, isso e isso, e pode acontecer isso. Se você for por esse, vai ser assim, 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 mas a escolha é do próprio cliente. Não existe um momento de alta, por exemplo, né, quando você fala essa questão do fim do processo. Não existe um momento de alta, mas existe um momento de desligamento, né, por quê? Porque a vida, ela é cheia de processos. Hoje eu tô com uma questão, por exemplo, para trabalhar em terapia, aí eu vou para terapia, trabalho aquela questão, fechei aquele processo. Então, às vezes, eu já posso, né, me desligar. E eu falo com os clientes que terapia acontece mais fora do consultório do que dentro. Então, o cliente vai lá, recebe os recursos, né, necessários para lidar com a vida e com ele, e aí lá fora ele vai praticar. Então, a terapia é a parte teórica da aula. Né? O cliente vai lá e aprende, e aí depois na vida ele vai praticar. Então o norte é dado por ele mesmo. E ele vai cair. Quantos clientes já não tiveram recaída? Né? Às vezes saem da terapia, né, belezinha, prontos, vamos dizer assim, porque prontos a gente nunca tá, né? Mas, e aí de repente voltam, né? Às vezes com aquela mesma questão, tiveram uma recaída, e é assim que funciona. Começamos processos, fechamos processos. É importante que se feche sempre. Todos os meus clientes, alguns na minha prática profissional, de 20 anos já, alguns, claro que não puderam fechar, por motivos N, mas eu sempre coloco para o cliente, quando o cliente manifesta o desejo já de ir embora, né, de fechar, ou quando eu percebo que é necessário, eu peço sempre uma sessão de fechamento, para devolver para o cliente o que é dele, para ele me devolver também o que é meu. Porque aquela relação de transferência, aquele vínculo, a gente leva um pouco do terapeuta e o terapeuta fica com um pouco do cliente, né? Então é importante esse fechamento, até mesmo para o cliente poder ir para a vida dele e sentir que está pronto, seguro para poder praticar o que aprendeu na terapia, né? Então, doutora, não existe idade determinada para te procurar ou procurar uma ajuda, né? Não existe idade determinada. Só que quando é criança, o processo é mais rápido. Porque, por exemplo, quando você trabalha o sintoma da criança com essa visão sistêmica, que é uma visão do todo, e a criança teve pouca experiência de vida, né? Então as questões dela são resolvidas de maneira mais rápida. E quando a terceira idade também é uma idade em que eles buscam terapia, mas não ficam muito tempo. Fica um pouquinho tempo, porque dentro deles é como assim, depois dos 60, né, principalmente, dentro deles, é como se
o que eu não resolvi até agora, agora eu não vou resolver mais, entendeu? É como se tivesse cristalizado as questões. Mas eu já atendi muitas, inclusive assim, me veio agora uma lembrança, um carinho muito grande. Eu perdi uma paciente de Covid tem um mês, e ela era uma senhora, e ela era muito aplicada assim no processo de terapia dela, ia em todas as sessões, né, fazia tudo direitinho. Então assim, existem pessoas de diversas idades que podem buscar. É quando a gente sente isso na alma, quando a gente sente esse desejo, né, de olhar pra gente, de olhar pro que é nosso e de nos conhecer. Tudo é evolução, né, doutora? Uhum. E não existe idade, né? Uhum. Eu concordo. A senhora já deu mais ou menos aqui uma dica aqui de família quando falou do caso de criança. Uhum. E eu vou bater nessa tecla, gente, de criança, porque se tem uma geração que precisa de ajuda, são esses nossos Sim. jovens, né? Não. Agora também em relação aos idosos, 60 anos, eu considero hoje uma pessoa de 60 anos com a vida inteira ainda Sim, pela frente. mas é porque eles, às vezes, Sim. alguns que chegam buscando terapia, às vezes eles têm esse sentimento, assim, de que já não dá mais tempo, né? Então eles não ficam muito tempo, assim, como se estivesse perdendo muito tempo ali para consertar o que não tem jeito. Mal sabe eles, né? Que ainda tem muita coisa Sim, boa para ver. mas aí a terapia faz isso, né? Assim, positivando e mostrando para eles. Porque, por exemplo, uma pessoa de... Você tem quantos anos? Eu fiz 34 agora. 34 anos. Quando eu pergunto para você, como você imagina a sua vida daqui a 10 anos? Aí você tem uma percepção, uma projeção de futuro. E se chega um cliente de 70 anos e eu pergunto, como você imagina a sua vida daqui a 10 anos? Às vezes ele não vai conseguir não vai conseguir imaginar. Sim. Porque a gente pensa na questão da finitude, né? A gente não sabe. Depois dos 70 anos a gente fica muito com esse pensamento, quando vai ser a minha hora. Não que eu não queira viver, mas a gente sabe que nós vamos morrer, né? E eu na minha vida, eu acho que a morte, a percepção de morte é maravilhosa, porque é aí que eu vou viver minha vida bem, né? Além de psicóloga, eu sou consteladora familiar, que não é uma profissão da psicologia, não é uma especialização da psicologia, é uma outra especialização que eu fiz, e que tem uma coisa maravilhosa, que é essa coisa da gente receber a vida e a gente agradecer muito por ela, porque nós recebemos a vida dos nossos pais, a gente toma essa vida e a gente cuida dela bem. Sim. Então, eu quero chegar nos 70, nos 80 e quero chegar bem. Claro. Mas algumas pessoas, né, pela história de vida e tudo mais, não chegam na terapia com essa idade, com essa sensação de querer viver ainda muito. A palavra vida em si já é bonita, né? Querer viver, né? Doutora, a senhora falou aqui mais ou menos, começou a falar, e eu falei que seria uma das próximas perguntas. Então, e a senhora vai responder aqui, porque a senhora acabou de falar que também faz terapia familiar, né? Constelação. E o nome é bonito, né? É recomendado, então, uma família inteira, completa, fazer uma terapia ou procurar uma ajuda? Aí é a constelação familiar, então? As duas, né? Por exemplo, a família pode buscar a terapia familiar, né? Que é a prática da psicologia, e pode buscar a constelação familiar. Só que a constelação familiar, a família toda não precisa estar no consultório. Se você tem um problema de relacionamento com o seu pai não precisa estar lá no grupo de constelação para você poder trabalhar a sua questão com o seu pai. Porque na constelação familiar, que pode ser em grupo ou individual, a gente utiliza os representantes para os membros da família, né? Então, assim, não é uma terapia, porque o constelador, que, né, no caso, quando eu estou atuando como consteladora, eu não tenho nenhuma intenção de ajudar o cliente. Na terapia eu tenho, né? No processo de terapia eu tenho intenção de ajudar, mas no processo de constelação eu não tenho nenhuma intenção, porque o cliente... psicólogo, gente, não o terapeuta, né, o constelador, a gente não ajuda o cliente. O cliente tem que buscar suas mudanças. Nós não somos salvadores e a gente tem que tomar cuidado, porque o psicólogo, quando ele pega o problema do cliente para si, né, se eu pego o problema do meu cliente para mim, eu acabo me misturando, eu acabo ficando cega no processo do cliente. Então eu preciso de me desmisturar do cliente, eu preciso de entender que eu não sou salvadora, que eu não vou salvar o meu cliente, que o meu cliente está ali num processo de vida
E eu tenho meu processo de vida também. Eu estou ali para facilitar, para poder iluminar para o meu cliente o caminho que ele vai seguir. Então a família pode ir, né, voltando, a família toda pode ir para uma terapia familiar, ou só uma pessoa da família pode ir para uma constelação familiar, que vai estar trabalhando de uma maneira diferente, né? Não é uma maneira, não tem o verbal, né? É uma prática, né, bem diferente assim de uma terapia convencional, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa vai constelar, ela não precisa levar a família para o consultório, ela pode ir com uma pessoa só. E eu falo assim, que a constelação é porque esse nome, né, é um nome bonito, mas quando a gente olha para o céu, Michel, você já teve essa percepção? Como que é quando a gente olha para o céu e vê as estrelas? Como que é? É bem brilhante, eu acho muito chique, eu acho bonito. O que mais assim que a gente observa? Tem a distância, né, o distanciamento ali. Tem ordem. Uhum. Uma estrela não tromba na outra. Verdade. Então a constelação é um movimento que a gente coloca ordem no sistema, né? A gente vai saber qual é o nosso lugar na vida, a gente vai saber qual é o nosso lugar no sistema familiar, e quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força para a gente ir para a nossa vida, e aí a gente não tem o que a gente chama de emaranhamentos, né? É o nome da constelação. Então, por isso esse nome. Não é porque tem a ver, não é uma constelação de estrela, é uma constelação onde eu vou colocar ordem, né, no que precisa ser colocado. Né? É, muito bacana, bom saber. É, muito mesmo. Eu sou uma amante, assim, eu amo a constelação, porque eu falo que é como se eu tivesse tirado as lentes, que eu via a vida antes de conhecer, e depois eu coloquei umas outras lentes, eu não consigo mais ver do mesmo jeito. E é de um jeito lindo. Não é um jeito, é um jeito real que a gente vê. Né? Não é aquele jeito do imaginário, é um jeito real. Eu vejo a vida de um jeito real, mas eu vejo a vida com muito mais gratidão. E como tem aquela frase, quando a gente agradece, a graça desce. E eu agradeço muito, o tempo todo. Sou muito grata. Isso aí, doutor. Então, gente, é isso aí. Essa foi nossa primeira entrevistada. Doutora, um prazer, uma honra. Eu gosto de usar a palavra honra, porque quando você honra, você sempre é honrado. Uma honra te ter aqui. Creio eu que nós vamos ter algumas novidades com a senhora aí futuramente, né? Delícia. E aí eu quero te agradecer esse nosso primeiro contato aqui para o pessoal de Sete Lagoas região, para o Brasil, para quem está no aplicativo e até o mundo. É só baixar o aplicativo, como todo mundo já sabe. Então quero te agradecer de coração por ter aceito o meu convite. É muito bom, creio eu que será aqui o início de uma grande parceria com o pessoal de Sete Lagoas e região. Deixa pra gente, por favor, o seu Instagram para que as pessoas te sigam, deixa o seu número de telefone, de atendimento, porque eu creio que muitas pessoas depois de hoje vão te procurar. Eu fico muito feliz, né, por estar aqui mais uma vez, igual eu disse, te agradeço muito, Michel. Né, nós tivemos um breve contato e assim, esse contato eu acho que vai frutificar, né, muitas coisas boas irão vir mesmo. Eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Meu Instagram é @DanielaBaveda e meu telefone é 931, né, 984135083. Eu não resido em Sete Lagoas, eu resido em Belo Horizonte, né, mas eu estou à disposição para o que vocês precisarem, viu? Agradeço imensamente o carinho, a disponibilidade de me escutar. Tá certo, eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser, terça-feira às 20 horas, tá? Tchau, tchau, gente.